Fala pessoal, Regis aqui novamente, trazendo para vocês mais um educacional, né? O educacional nosso aí da semana, né? Para quem não me conhece, meu nome é Regis Brito, eu sou analista CNPI aqui da casa e quero trazer para vocês aí, né, uma estratégia, na verdade, como a gente, né, utiliza, né? São várias estratégias dependendo do momento de mercado, mas antes de eu começar, né, falando, eu vou falar um pouquinho sobre swing trade, sobre day trade, né, estratégias de médio e de curto prazo. Mas antes de eu iniciar, eu peço para vocês, né, que se inscrevam aqui no canal, né, que ativem aí as notificações para cada conteúdo novo que a gente trouxer, né, você será informado, né, e ficará ali apto a compartilhar também aí os nossos vídeos, né, semanalmente, né, eu vou estar aqui com esse conteúdo educacional, né, trazendo aí, né, alguns ativos, trazendo também, né, as formas, né, que a gente pode operar, as estratégias que a gente pode ter em qualquer tipo de mercado, mercado de commodities, mercado de ações, né, mercado que vocês estejam ali com liquidez, né, que a gente consiga realmente realizar as nossas operações. Então, o que eu vou falar no dia de hoje, né, para quem já é nosso aluno, já está um pouco mais ambientado, né, para você que não é, né, vou fazer um convite, vou deixar no final aí, né, do vídeo esse convite, para que você entenda a dinâmica, né, e alguns filtros que a gente pode fazer. Hoje eu vou trazer filtros muito simples, né, que você não precisa, né, automatizar nada, não precisa olhar na plataforma ou utilizar, né, filtros mirabolantes, né, simplesmente você vai utilizar ali uma ou duas médias, né, e se aqueles ativos que você está pensando em operar, por exemplo, eu queria operar hoje Azul, queria operar hoje Vale, queria operar hoje Apple, queria operar hoje Google, né, então você vai ter, né, alguns parâmetros que eu considero como parâmetros, né, ou análise objetiva, que você vai olhar, vai observar, e se aquilo tiver te dando um sinal positivo, opa, hoje eu vou operar esse ativo, né, na ponta comprada ou na ponta vendida, aí vai depender, né, de como você vai utilizar, né? Principalmente aí, quando a gente está falando em swing trade, né, eu até sugiro, principalmente para os mais iniciantes, que opere sempre na ponta comprada, né? Então, deixar aí a ponta vendida, que aí são operações um pouco mais, né, rebuscadas ou sofisticadas, que pode ser, né, ou venda descoberto, que aí vai ser no caso do day trade, ou através de opções de derivativos, né, ou através de aluguéis de ações ali, ou então através do long and short, que você compra uma ponta e vende outra. A gente não vai entrar nesse mérito hoje, hoje é algo bem simples, né? A minha ideia aqui é trazer vídeos simples, né, que você consiga colocar em prática a partir do momento que eu finalize esse vídeo, né, se o mercado estiver aberto. Se não, né, no dia de amanhã você já coloque em prática, né, ou na conta simuladora, ou colocando um pouquinho do teu capital, né, para que você realmente veja toda essa dinâmica. Então vamos lá, gente. Eu vou primeiramente começar pela estratégia que eu utilizo, né, no swing trade, e depois a gente vai utilizar, né, a estratégia que a gente utiliza no day trade também, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês e a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre essa estratégia. Então, para quem, né, não sabe aí como colocar uma média no gráfico, né, para a gente fazer as análises, então é bem simples, tá, gente? Eu estou usando aqui o Profit Chart, né? Eu vou tirar aqui esses estudos, eu vou pegar um papel qualquer, vou pegar aqui as lojas Quero, né? LQQ3, né? LJQQ3, né? E vou aqui, ó, a gente está vendo os candles, né? E a gente está vendo duas médias móveis, né? Então, com o botão direito, você clica e bota aqui inserir indicador, você vai inserir a média, tá? Então, o intuito do vídeo não é esse, mas se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente depois grava um outro vídeo, né? Trazendo aí como colocar as médias, etc. Mas aqui, né, eu tenho uma primeira média, que é uma média de 8 períodos, né? Vamos ver só, Regi, a média de 8, que é aritmética ou exponencial? Eu estou com a média aritmética aqui, que ela está, né, eu estou no gráfico diário de lojas Quero, ela está em 6,45. Se eu colocar a média exponencial, né, e aplicar, ela vai agora, né, para o patamar de 6,40, né? Está ali no patamar de 6,40, então não muda muito, né? Então você tem ali 5 centavos, então fica a gosto do freguês, tá, gente? Então eu utilizo a exponencial porque ela está mais próximo aqui do preço, né? Então eu deixei ali a exponencial, tá bom? Então
média de 8, exponencial. Depois eu vou dizer por que eu estou usando uma média de 8, e eu tenho uma outra média aqui, né, que é uma média de 26 períodos, né, que aqui eu já coloquei aritmética, essa média aqui na cor azul. Também já vou dizer por que eu estou colocando essa média. E tem uma outra média, né, gente, que está aqui, ó, na cor fúcsia, né, ou rosa, ou seja lá o que vocês identificam aí dessa cor, que está um pouco mais abaixo, né? Vou tirar até um pouquinho do zoom aqui para vocês observarem um pouco mais, né? Essa média está passando ali na parte de baixo, né? Quando você olha ali, ela está lá no 4,68, né? Então, ela está passando aqui nessa parte de baixo. Então, agora o que você tem aí, então? Temos 3 médias, ok? Então, deixa eu só colocar aqui para vocês, aumentar um pouquinho. Como é que a gente vai operar isso, né, Regi? Regi, qual é a sacada aí que você traz para a gente, né? O que você traz aí que a gente pode, né, tirar proveito aí para realmente fazer as operações? Estamos falando aqui de swing trade, tá, gente? Então, primeiramente, aí a gente está com o swing trade, né? E depois a gente vai falar aí do day trade também, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Né? Primeiro, né, a gente precisa saber se o preço está trabalhando acima ou abaixo dessas médias, tá bom? Então, a gente vê aqui, né? No fechamento do dia de hoje, né? A gente teve aqui lojas Quero-Quero, fechamento do dia de hoje foi em 6,40. Lembrando que eu tenho a média de 8 em 6,40, né? E a média aqui de 26 períodos em 6,16. Cumpriu o primeiro objetivo, né? Fechado acima da primeira média, né? E a outra média de 200, gente, aqui vai me dar um balizamento, principalmente de longo prazo, né? Se o preço está trabalhando bem acima dessa média, né, eu tenho aí principalmente uma força, né, bem grande, aí, principalmente para o longo prazo, né, quando a gente vai olhar um position, mas eu gosto de deixá-la aqui para balizar os preços, tá? Mas o que vai realmente me dar, né, o sentido das minhas posições aqui para um swing trade, operações que eu posso abrir numa segunda, numa terça-feira, fechar numa quarta, ou numa quinta, ou na sexta-feira, né, ou mais tardar na próxima semana. Então são operações ali que a gente considera de curto prazo, ou no máximo de médio prazo, tá bom? Então, eu tenho aqui, então, fechando. Então, não cumpriu o meu critério. Por quê? Ela precisava fechar acima, né, do patamar de 26 períodos e acima do patamar de 8 períodos, né? Vamos ver um outro papel? Vamos aqui para Tend 3, tenda, né? Opa, tenda a gente já tem aqui, de repente, né, algo um pouco diferente. Olha lá, a gente tem a média de 8, né? Ela cruzou a média de 20, ela está, né, inclinada para cima, a gente vê aí uma força compradora realmente, né, com bastante intensidade, né, aqui na região de 13,21, e a gente vê a média de 26 períodos aqui em 12,67, entenderam? Então, aqui eu já tenho, né, algo que me salta aos olhos. Lógico, hoje a gente está, no dia que eu estou gravando, é a metade da semana, é uma quarta-feira, mas se você tivesse olhado aqui, ó, a gente está na terça e aqui, ó, a gente está na segunda, né? Então a gente teria também, né, o que a gente está dizendo de estratégia, confirmando que você poderia estar entrando no ativo aí na ponta compradora. Por quê? Trabalhando acima da média de 8 e trabalhando acima da média de 26 períodos. Então eu teria compra, né? Eu compraria no rompimento, né? Aqui foi a segunda-feira, tá, gente? Então aqui seria a segunda-feira, que foi o dia 7, né, quando começamos essa semana, 7 de agosto, no momento que eu estou gravando, e aí o papel teria andado, você teria comprado ali, né, na máxima, que foi 13,57, né, ou esperando o pregão fechar, ou então, né, na superação no dia seguinte, a superação de 13,57, você já poderia ter montado a tua posição. E aí ela foi lá para cima, né, no momento que eu gravo aqui, ela está trabalhando, né, no patamar aqui, né, já teria ido a cerca de 7% aí, né, 6,95, quase 7% já de rentabilidade. Então, por swing trade, né, eu acho que está já legal, e aí você viria protegendo a tua operação. Onde é que estaria essa proteção? Se ela viesse, né, para baixo da média de 8 períodos, ou então você já traria aqui, ó, candle a candle, né, como a gente fala. Pegaria o candle aqui
que foi de hoje, né, do último dia, e já colocaria o teu stop abaixo dele, né, já protegendo essa operação, porque caso ela voltasse, você sairia, mas já levaria esse lucro. Eu faria já uma parcial, né, nesses 7% aí que você teve de rentabilidade. Lembrando que é uma operação de curto e médio prazo, né, gente? Então, 5, 7, 10%, né, seria algo ali bastante interessante, né, para esse prazo de tempo, tá bom? Vamos olhar mais um papel aqui, vamos olhar a VEG, né? Vamos olhar a VEG aqui também, ó, no gráfico diário. Vamos para o gráfico diário, né? E eu já vou depois, né, dar mais uma estratégia para vocês aí já no intraday, tá bom? Então vamos lá, tirando aqui, né, esses estudos que a gente tem na VEG, para deixar o gráfico mais limpo. Teríamos aqui novamente, né? Começou a semana, né? Vamos ver se a gente teria ali, né, um ponto para fazer a compra da VEG. Teríamos aqui o dia 7, né? Que foi aqui, ó, 7 de agosto, né? A gente tem, vou colocar aqui para vocês, o dia 7 de agosto, e se a gente estaria apto para comprar, né? E se a gente estaria aí ganhando alguma coisa também. 1, 2, né? Seria justamente ali. Então, trabalhando acima das duas médias, né? A gente tem aqui a média de 200 aqui embaixo, tem a média também, né, de 20 períodos lá ali embaixo, né? E a média de 8 períodos é a verdinha aqui que está aqui. Ou seja, preço trabalhando acima dela. Eu poderia estar tomando posição, né, ou comprar mercado, ou então na superação da máxima aqui dos R$ 41, né? Pensando em swing trade, estava aqui na operação, lembrando, rege o meu stop, como é que eu posso gerir esse risco? Fechando abaixo da média de 8, você já pode sair fora, né? E o que eu quero? Fechamento sempre acima da média de 8, que a média é mais curta. Se fechar abaixo dela, né, eu sairia fora. Né? Não fechou ainda, né? A gente tem ela trabalhando acima da média, né? Ainda trabalhando acima da média, né? E se você comprou na superação dessa máxima, que foi 41,08, você não entrou ainda, né? Que a gente teve máxima no dia seguinte em 40,93, teve máxima aqui no dia de hoje, né, no 41,07. Então não deu entrada no papel se você não comprou a mercado, tá bom, gente? Então essa é uma estratégia aí bem simples, né, que a gente pode utilizar aqui no swing trade, tá bom? Vamos lá, vamos levar agora para o day trade, né? Como é que eu faço as minhas operações? Então, primeiramente, né, eu vou mudar um pouquinho aqui o layout, vou sair um pouco do gráfico, tá? Não se assustem, não se assustem. Aqui a gente está com uma tela, né, de tape reading, né, pessoal? Por quê? O que eu vou observar aqui principalmente, né? Deixa eu entrar aqui, eu estou em BPAC 11, né, que tivemos aqui 0,24 aqui de queda, né? Divulgou o resultado aí no dia de hoje, né? E o que eu tenho aqui, né? Como é que eu vou trabalhar? Eu estou aqui no Superdom, né? Onde a gente coloca as nossas ordens aqui, né? Em tempo real. Estou aqui no Superdom, né? Eu até fiz aqui uma operação aqui na conta simulador, até para ver hoje a volatilidade, né? A gente estava na aula aí mostrando isso. E o que acontece? Como é que eu opero no intraday? O que eu quero? Se o ativo estiver trabalhando, né, o que eu tenho aqui em cima? O fechamento, que foi os R$ 33, eu tenho a VWAP, né, que é o preço ali, o volume ponderado ali, onde estão o médio dos vendidos e dos comprados, que foi em 32,96, e eu tenho a abertura em 33,22. Ou seja, depois eu vou mostrar isso lá no gráfico. Se o ativo estiver trabalhando entre essas zonas, entre a VWAP, entre o fechamento, entre a abertura, eu não faço nada. Eu não compro, eu não vendo. Ok? Deu para entender? Mas se o ativo, né? Então eu venho aqui e olho, né, que ele está trabalhando acima da VWAP, acima do fechamento, né? E acima da abertura, eu penso em compras. Deu para entender? Então é isso aqui que eu vou olhar aqui, né, no meu dia, né? No meu dia eu vou olhar sempre esse estado aqui, né, que a gente costuma dizer. Então eu tenho aqui, né, a abertura, aí eu vou olhar aqui o book, isso aqui é o Superdom, tá, gente? É como se fosse o book, né? E aqui eu coloco os filtros que eu quero, né, de 30 minutos, 60 minutos. Então, olhando para esse book, eu vou olhar, né, se está realmente trabalhando nesses patamares aí que eu falei para vocês. Vamos lá. Deixa eu mostrar isso aqui no gráfico, para ver se fica um pouco mais simples aí para vocês. Como a gente opera, né, olhando o fluxo e olhando o gráfico, né, para ficar algo um pouco mais assertivo, né, a gente vai colocar agora aqui, né, deixa eu colocar o VWAP, né? Como é que a gente coloca o VWAP, Reg? Mesma coisa, ó, botão direito,
você bota inserir indicador, aí você vai botar aqui, ó, VWAP, né? Aí ele vai mostrar aqui VWAP Band, VWAP mensal, VWAP diário, né? Eu quero trabalhar aí com simplesmente, né, o VWAP, né, que é o diário ali que a gente vai colocar aí no gráfico. Então tá aqui VWAP, inserir, ele insere lá no gráfico, né? E eu já tenho aqui. Então quando você for olhar os preços, né, VWAP é essa linhazinha, deixa eu ver se eu consigo botar com uma aparência um pouco maior. Aqui, ó, deixa eu botar uma espessura um pouco maior dela, né? Então eu tenho aqui, ó, o VWAP, né, trabalhando em 40 e 70, só que aqui, gente, eu já estou falando de intraday, né? Estamos falando aqui em gráfico de 15 minutos, né? Falando aqui, ó, eu já boto um gráfico de 15 minutos, porque eu estou olhando para o intraday, tá vendo? Então deixa eu voltar aqui, ó, quando a gente estava lá, né, o pregão abriu, o que que eu quero? Preços trabalhando acima da abertura, acima do VWAP e acima do fechamento, né? Então temos aqui o dia de hoje, né? Esse dia aqui que é o dia de hoje, né? A abertura, não, aqui é o dia 7, dia 8, deixa eu botar aqui o dia de hoje aqui, ó, só para a gente ter uma ideia de como o mercado trabalhou. Aqui, ó, vamos trabalhar aqui, ó. Trabalhando aqui, só que aqui já é o final do pregão. Vamos lá, no outro dia. Aqui 5h30, o dia 6, 7, e aqui, ó, aqui a abertura do pregão, já no dia 8, né, o dia vulgo ontem, né, eu tô gravando aqui no dia 9, então a gente tem aqui o dia de ontem. Como é que, ó, olha só, como é que estamos vendo aqui a VEG, tá? Como é que abriu a VEG? A VEG abriu abaixo do VWAP, né, a abertura dela, né, foi aqui, ó, abaixo do fechamento também, né, o fechamento estava lá, a abertura foi em 40,64, a gente tem o VWAP em 40,77, né? E ela está trabalhando abaixo daquelas médias lá, principalmente a média de 8 períodos, né? Mas também trabalhando aqui abaixo da média de 21 períodos. A gente espera mais 15 minutos e vê o que o mercado faz, né? O mercado continua trabalhando abaixo das médias, né? Então, o que eu poderia ver aqui, né? Eu boto também o indicador que a gente pode botar no gráfico, tá, gente, do fechamento, é o Prior Quote. Então você bota aqui, ó, que nada mais é que o fechamento. Você bota Prior Quote, né, que aí ele vai inserir e ele vai ter lá o fechamento, né? Então ele estava trabalhando abaixo do fechamento, que estava lá em 40,83, abaixo do VWAP, que está aqui em 40,77, né? E agora trabalhando até abaixo da abertura, né? Onde é que foi a abertura, Reg? 40,64. A gente tem o preço aqui no segundo, né? No segundo 15 minutos, no segundo candle de 15 minutos, nos 30 minutos de mercado, né? O ativo trabalhando aqui, né? Ele abriu em 40,81 esse candle aqui. Ou seja, eu começo a olhar para vendas, né? Nesse dia aqui. E aí, como é que startar minha venda? Justamente quando ele perdesse esse segundo candle. Por quê? Eu tenho as médias para baixo, trabalhando abaixo da abertura, trabalhando abaixo do fechamento, trabalhando também, né, abaixo do VWAP, né? E a gente viu aí, né, o que aconteceu, né, com o papel nesse dia, né? Ele foi lá embaixo e, ó, foi embora, né? Foi embora lá para baixo, né? A gente tem aqui, ó, só não vou nem ver o final aqui do pregão, mas aqui no mesmo dia, já no meio-dia, né, quem vendeu aqui na perda desse candle aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, já estava botando aí no bolso já 0,6, né, 0,60 aí de, dependendo da mão que você entrou, né, já estava fazendo um bom dinheiro, né, aqui no papel. E aí o stop, você vai colocando, ó, onde é que você estoparia aqui nessa posição, ó. É quando ele fez esse candle aqui, né, de força, que já foi aqui meio-dia e 45, né, mas aqui você já estaria protegendo a tua operação, candle a candle, né, como eu gosto de fazer, ou então, né, no fechamento da média. Fechou acima da média, né, ele foi lá testar o VWAP, você já estaria fora, né, mas você vendeu aqui, ó, e teve ali, ó, buscou, pelo menos, né, no intraday. Aí, ó, estamos falando de 0,62, né? Que foi aí que o ativo andou. Né, se você viesse protegindo, você teria estopado aqui com 0,4. Né, gente? Para quem faz operações aí no intraday, né? Com 1.000, 1.500, 2.000 lotes aí, né? Já seria, né, uma bela grana aí, 300, 400 reais, dependendo da mão que você colocou. Tá? Então, isso daqui é uma estratégia que a gente utiliza. E agora, por fim, né? O que eu vou falar? Por que eu boto a média de 26? Porque geralmente, né, gente, a gente tem uma média de pregões ao longo do mês,
né, cerca de 28, 26 pregões, dependendo né, do tamanho do mês, de feriados, etc. É uma média que eu me adaptei, é uma média que eu coloco. Você pode colocar a de 20, a de 25, a de 28, né? Não tem uma regra, né? Eu utilizo a de 26 porque é algo que mais se aproxima dos dias que a gente vai ter de pregão. E a média de 8 também, né, pelo número da semana. A gente tem ali, geralmente, 5 dias né, na semana de pregões, dias úteis, mas eu coloquei ali algo mais próximo ali da semana como um todo, que são os 7 dias, eu coloquei uma média de 8. Né? Pode ser de 9, pode ser de 7, vai depender aí. Mas eu me adaptei com a de 8, é a que eu utilizo já há alguns anos, e é a média que eu coloco aí para fazer as minhas operações, tá bom, gente? Que eu quis trazer aí no dia de hoje um vídeo rápido, falando um pouquinho de swing trade, falando um pouquinho de day trade, né, o que a gente pode né, colocar no gráfico, né, algumas médias, média de 8 períodos, né, como eu falei para vocês, média de 26 períodos também, né, utilizando a exponencial ali a de 8, que segue mais o preço, né, trabalhando ali também né, no intraday, abaixo da VWAP, abaixo da abertura, abaixo do fechamento, eu penso em vendas. Acima de tudo isso, eu penso somente em compra. Se você não está inscrito aqui no canal, peço que se inscreva, deixa aqui nos comentários o que você achou das estratégias operacionais. Tchau, tchau.